Olá você, muito bom dia. Está no ar a primeira edição do Mister Mengão, o seu telejornal com as notícias do mais querido do planeta. Com 8 pendurados, Flamengo liga o alerta contra o Fluminense em reta decisiva do Campeonato Brasileiro. Flamengo vai ter telões para a exibição da final da Libertadores no Maracanã. Flamengo fica incomodado com a situação de Arrascaeta após escolha de Marcelo Bielsa na seleção uruguaia. Vem aí surpresa! Flamengo vai buscar um artilheiro ainda melhor do que Tati Castellanos. Essas e outras você confere agora. Fica comigo até o final, porque aqui tem muito mais Flamengo para você. Nessa segunda-feira, o Flamengo se reapresentou depois da goleada contra o Sport de 5-1 no último final de semana e o Felipe Luiz pode ter novidades para esse clássico contra o Fluminense nessa quarta-feira, a famosa amanhã, porque o Léo Ortiz já foi a campo e fez uma parte das atividades com o grupo e pode ficar à disposição dependendo da sua reação no treino de hoje. Situação bem parecida com a que vive o Jorginho, que treinou ontem com o grupo e deve sim ficar à disposição contra o Fluminense. Mas a sua escalação vai depender do Felipe Luiz. Outro que deve ser reforço para este jogo é o Nico de la Cruz, que foi poupado no último jogo por um controle de carga e não deve ser problema para voltar a ser relacionado para essa partida contra o Fluminense. Já o Pedro não deve jogar por causa da sua fratura no antebraço direito e só deve voltar lá pela semana que vem contra o Galo ou somente na final da Libertadores contra o Palmeiras. E aí, se tem essa galera que estava no departamento médico, que também pode ser reforço, o Felipe Luiz pode contar também com os reforços gringos. Alexandre e Danilo não voltam para esse clássico contra o Fluminense, mas todos os outros que estão lá pela América do Norte vão ter um avião fretado para chegarem aqui no Rio de Janeiro na quarta-feira pela parte da tarde. Muito apertado esse período, é verdade, mas a relação deles na lista deve acontecer se eles estiverem em boas condições, porque nesse último amistoso da data FIFA, eles podem aí sim, se jogarem, não terem condições de jogo contra o Fluminense por causa do tempo que existe entre uma partida e outra, E o Flamengo vai ficar prejudicado. O Flamengo ligou o alerta para as rodadas seguintes, porque o time vai entrar em campo no Maracanã nessa quarta-feira, 21h30, horário de Brasília, com 8 jogadores pendurados. 4 deles são titulares e muito provavelmente vão estar em campo para esse jogo. Do grupo que corre risco de suspensão, 2 não devem estar à disposição do Flamengo. Um tem chances de voltar à lista de relacionados e o outro é reserva. Os pendurados pelo Flamengo são Danilo, Léo Pereira, Everton Araújo, Pulgar, Alan, Saul, Jorginho e Luiz Araújo. O Léo Pereira, Pulgar, Saul e Luiz Araújo foram titulares na goleada contra o Sport no sábado e devem ser mantidos no time titular para esse clássico. Danilo está com a seleção brasileira e provavelmente não vai voltar ao Brasil a tempo desse jogo. Everton Araújo é uma opção no banco de reservas, enquanto o Alan e o Jorginho estão no departamento médico, sendo que o Jorginho, com uma lesão na coxa direita, treinou normalmente no campo nessa segunda-feira e tem grandes chances de voltar ao time titular do Mengão. Contra o Sport, o Pulgar e o Saul foram amarelados e entraram para essa lista de pendurados. Os jogadores vão ter que dobrar a cautela no jogo dessa quarta-feira. O Flamengo acaba de retomar a liderança do Campeonato Brasileiro e depende apenas de si nas últimas 5 rodadas para ser campeão. Perder um jogador titular pode colocar em risco todo o desempenho do time. É sempre bom lembrar que os próximos 5 jogos são contra o Fluminense nessa quarta-feira, contra o Bragantino no domingo aqui no Maracanã, contra o Galo em Belo Horizonte no dia 25/11, contra o Ceará também aqui no Maracanã no dia 3 de dezembro e, por fim, o Mirassol no dia 7 de dezembro no Maião, lá em São Paulo. O Flamengo vai colocar telões no Maracanã para a exibição da final da Copa Libertadores contra o Palmeiras no próximo dia 29 de novembro, às 18 horas, horário de Brasília.
A venda de ingressos começa nesta terça-feira para os sócios torcedores e tem valores cheios variando entre R$ 100 e R$ 600. O clube vai repetir o que fez em 2019. Sócios torcedores do Plano Nação Sem Fronteiras podem comprar até 2 ingressos com prioridade para essa partida. Para isso, basta ainda não ter utilizado o benefício nessa temporada e acessar o site ingressos.flamengo.com.br a partir da primeira onda de vendas. Longe dos problemas físicos, o nosso querido Arrascaeta é o principal jogador do Flamengo na temporada de 2025, sem dúvida nenhuma. Prestigiado dentro e fora do clube, o camisa 10 renovou seu contrato recentemente até 2028 e segue nos holofotes agora da seleção uruguaia. Para a atual data FIFA, o Marcelo Bielsa, El Loco, técnico da seleção uruguaia, convocou o atleta do rubro-negro, mas não relacionou o meio-campista no amistoso diante do México. Internamente, a equipe carioca não aprovou um detalhe envolvendo o jogador. O Flamengo obteve a informação de que o Arrascaeta não entrou em campo por opção técnica do técnico Marcelo Bielsa e, portanto, pode ser titular no próximo amistoso contra os Estados Unidos, que vai acontecer hoje, um dia antes do clássico contra o Fluminense, e a situação preocupa demais a diretoria do Flamengo. A ausência do Arrascaeta foi muito sentida na goleada sobre o Sport Recife. Apesar do placar após o apito final, a equipe do Felipe Luiz mostrou muitas dificuldades na criação de jogadas e na ligação da defesa para o meio de campo. Funções que o uruguaio cumpre dentro das 4 linhas com a tremenda perfeição. A diretoria do clube lamenta essa posição do técnico Marcelo Bielsa, porque ele poderia ter invertido a sua estratégia, colocando o Arrascaeta para jogar o primeiro jogo e deixando-o fora desse segundo, o que o credenciaria para o jogo contra o Fluminense. Pelo Flamengo, o gringo vive a melhor fase da sua carreira, com 57 partidas, 22 gols e 16 assistências. Que papelão, hein, ô Marcelo Bielsa? É o louco! Maravilha! Se você está curtindo esse programa, então não esquece, manda abraço agora no like para fortalecer o nosso canal. E se você ainda não é inscrito, bora lá, me dá essa moral, me dá essa alegria. Aperta o botão inscrever-se, aperta o sininho ali, dá uma hypada no vídeo e pronto, simples assim, muito obrigado! Na sexta-feira passada, a CBF assinou o contrato com a Genius Esportes para a implementação do impedimento semiautomático no futebol brasileiro. A tecnologia vai estar disponível nas partidas da Série A do Campeonato Brasileiro e da Copa do Brasil nas temporadas de 2026 e 2027. A empresa parceira também vai fornecer um sistema de rastreamento de jogadores, árbitros e da bola, além de uma plataforma de análise tática e de desempenho. A tecnologia da Genius será integrada ao VAR utilizado hoje pela CBF da empresa Walk-Eye. Na última segunda-feira, o presidente Samir Chaudhry confirmou a implementação da nova tecnologia durante a inauguração do grupo de trabalho de arbitragem na CBF. A Genius vai ter até o dia 10 de janeiro de 2026 para emitir o certificado SALT em todos os 27 estádios dos times que estarão no Brasileirão. Segundo o contrato, cada praça esportiva vai ser equipada com 24 câmeras, servidor Gênio exclusivo no local, conexão dedicada mínima a 700 megabytes por segundo e garantia de estabilidade estrutural e ausência de vibração nas câmeras. O Flamengo já não demonstra mais o mesmo entusiasmo pelo Tati Castellanos e deve avaliar novas alternativas de centroavantes para 2026. O atacante argentino, que pertence à Lazio da Itália, segue bem avaliado internamente no clube, mas o alto custo da sua negociação e as dificuldades nas tratativas com o clube italiano fizeram o rubro-negro diminuir o seu ímpeto. Nas conversas iniciais, a Lazio indicou que só aceitaria negociar o jogador em definitivo, com valores acima dos 10 milhões de euros, 62 milhões de reais na cotação atual. A quantia é considerada fora da realidade pelo Departamento de Futebol do Flamengo, que agora mapeia nomes e perfis semelhantes.
jovens com mobilidade e com bom poder de finalização, mas financeiramente muito mais viáveis. A prioridade é encontrar um jogador capaz de disputar a posição com o Pedro, sem gerar desequilíbrio salarial no elenco. E o jovem argentino do River Plate, Facundo Colidio, 25 anos, pode ser esse nome numa negociação que poderia envolver o Nico de la Cruz, que é um desejo do técnico Marcelo Gallardo. Nos bastidores, dirigentes afirmam que o clube trabalha com critérios mais sustentáveis e evita contratações de impacto que não tragam retorno técnico de imediato, como foi o caso do Juninho. A diretoria entende que a equipe precisa de profundidade no elenco, mas não de investimentos precipitados e elevados. O Tati Castellanos continua sendo observado pelo clube e uma nova investida não está descartada, mas a possibilidade de um retorno à mesa de negociação vai depender muito de um reposicionamento da Lazio ou de um empréstimo com opção de compra, modelo que agradaria mais o José Boto, e também da decisão do jogador de ficar na Lazio até o final da Copa do Mundo, porque ele pretende ser convocado para a seleção da Argentina novamente, pelo Scaloni, e uma mudança de clube nesse momento poderia prejudicar os seus planos. Com o planejamento em andamento, o Departamento de Futebol do Flamengo avalia nomes em outros mercados da bola, incluindo Argentina, México e Espanha. O perfil desejado é de um atacante que combine intensidade com capacidade de finalização, podendo jogar tanto como referência quanto com mobilidade pelos lados do campo. Internamente, há a convicção de que o elenco precisa, sim, de mais opções ofensivas para diminuir responsabilidades com o Pedro e garantir poder de fogo em todas as competições de 2026. Bom, por enquanto foi isso. Eu espero que você tenha gostado desse nosso programa. Muito obrigado por você ter ficado comigo até aqui. Não esqueça de deixar aquele like maneiro e de hypar o vídeo, porque isso é muito importante para o nosso crescimento no YouTube. Um forte abraço e bora ser feliz. Pra cima deles, Mengão!